E aí, tudo bem? Meu nome é Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a vida corrida. A vida corrida, sua vida tá corrida? Ontem eu encontrei um amigo e ele falou assim: Cara, esse ano mal começou e já tô sentindo cansado. A vida é corrida e o que isso tem a ver com o processo das emoções positivas e o que isso tem a ver com o nosso Ikigai, né? O nosso Ikigai é o sentido da vida e foi bacana porque esse meu amigo a gente encontrou no posto de gasolina. Olha que interessante. Eu, ele estava, chama bomba, né? Ele estava na bomba ao lado, então e estava uma fila, eu acho que era o terceiro carro, e ele também acho que era o segundo, e ele olhou assim, né, porque a gente abre o vidro, desliga tal, e eu abri o vidro, ele olhou para mim assim, tá de barba, tá diferente, passaram alguns anos, né, e ele falou assim, ô japonês! Eu falei, deve ser eu, né, tudo isso. E é um amigo que a gente, às vezes, a gente se encontra, porque a gente mora no mesmo bairro, mas já fazia um tempo que eu não reencontrava com ele. Eu tinha reencontrado com um amigo com o irmão dele, e aí a gente saiu do carro e, né, sabe aquela coisa, vai passando o carro e tal, sabe aquela conversa que você fala assim, nossa, ambos, foi no final de semana, né, então, sabe aquela conversa, vamos parar, e foi isso mesmo, né, tem aquele café que tem no posto e a gente também continuamos a conversar um pouquinho, alguns minutos lá. E por que essa questão do Ikigai veio nesse processo? Ele, graças a Deus, ele está bem economicamente, está bem na vida, graças a Deus. Só que ele falou assim, cara, ele é um pouco mais experiente do que eu, né? Aí ele falou assim, cara, você já passou por esse vazio que às vezes a gente passa? Ele falou, cara, é a segunda vez que eu estou passando. Ele falou, olha, a primeira vez quando eu estava com uns 30 e poucos anos, e agora eu estou sentindo esse vazio dessa questão de que está faltando alguma coisa. E aí eu desenhei para ele, né? E eu falei assim, olha, você conhece o Ikigai, né? E eu desenhei, né? Não foi tão brilhante quanto esse desenho aqui, né? O que você ama, né? O que o mundo precisa, aquilo que você é bom, seus talentos, seus pontos fortes, e aquilo que você é pago para fazer. É o encontro, o equilíbrio de tudo isso que gera o Ikigai. E o que é o Ikigai? É o sentido da vida. Quando eu falei para ele assim, quando ele falou, olha, parece que está faltando alguma coisa, eu falei assim, está faltando sentido? Ele, isso, ele falou, está faltando sentido. Nossa, meus filhos, um deles já está no projeto já do casamento, né? A outra já ingressou na faculdade e tal. Eu e minha esposa estamos completando bodas de alguma coisa, estamos muito bem. Só que falta, né? Ele falou, na carreira estou muito bem, tal, na carreira profissional, mas está faltando um sentido da vida. E quando eu desenhei e comecei a falar, eu falei assim, o que você ama fazer, né? O que você está desenvolvendo seus pontos fortes, você está sendo remunerado, né? Você está sendo valorizado, e o seu legado no mundo. E quando chegou no legado, a sua contribuição, ele começou a refletir sobre esse processo. E a gente começou num diálogo seguinte, ele falou assim, mas Ueda, por que a nossa geração, ou né, pós alguns anos aí, a gente fala muito sobre propósito de vida? Ele falou, até a minha organização começou a falar, mas não desenvolveu essa questão, e até ficou faltando, né, o ano passado, e até ele brincou, eu vou indicar o seu nome para de repente começar um ciclo do Ikigai, do propósito de vida, até de todo da questão da liderança positiva. Falou, opa, legal, né, muito bom. Nada é por acaso, sincronicidade, né, ambientes externos vão unindo os nossos pensamentos, sentimentos. Jung, a gratidão para Jung, né, essa questão de observar o quanto é importante, né, essa sincronicidade das coisas, mas voltando a essa questão do legado aqui. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, porque ele falou assim, Ueda, como que eu posso, então, observar cada vez mais esse tal, né, de Ikigai? Eu falei, olha, é muito ligado ao propósito de vida. E esse propósito de vida está muito ligado ao equilíbrio do que você ama, do que são os seus pontos fortes, das suas habilidades que vai desenvolvendo a questão da remuneração. E eu falei para ele, as remunerações não é só as remunerações financeiras, são remunerações emocionais, remunerações
por exemplo, que um amigo que trabalha na área também do voluntariado, ele faz arrecadação em supermercado. Ele falou assim, são as surpresas que acontecem no dia a dia de um supermercado. Eu dei esse exemplo desse nosso amigo que trabalha, todo final de semana ele vai dentro de um projeto, chama o Projeto Em Frente, ele trabalha na arrecadação de alimentos nos grandes supermercados, aí tem um convênio, né, com os empresários lá. Ele falou, cada final de semana é uma surpresa, e ele é bacana porque ele é uma pessoa também bastante humilde, assim, né, ele até fala que ele não teve a bênção de ter muita escolaridade, mas a faculdade da vida, e ele falou assim, né, depois, porque a gente nas nossas palestras do voluntariado também a gente fala muito da importância dos neurohormônios, né, da oxitocina, né, que é o neurohormônio da confiança, da criatividade, serotonina e dopamina que trazem questões muito boas quando você, por exemplo, no trabalho social, você percebe que as pessoas naquele momento, né, estão muito sensibilizadas, e ele sempre sensibiliza principalmente com as pessoas humildes. E até ele comentou, ele falou, olha, eu estava num supermercado, chegou um senhor, dava para ver que ele era pintor, porque ele estava com a roupa, tá, ainda já estava, ele falou, olha, só vim aqui no supermercado comprar um alimento para minha equipe aqui, mas ele falou, olha, eu não consigo agora, mas eu no final, à tarde, né, depois do almoço eu volto para cá, porque eu tenho dinheiro para receber, eu vou te ajudar aí. E ele falou, bom, eu já ouvi esse discurso várias vezes, e esse senhor voltou. Ele falou, olha, eu tinha um dinheiro para receber, eu estava terminando a pintura, era final de semana, a gente só tinha o período da manhã, estou voltando, e ele veio, pessoal, naquele momento, ele veio com um carrinho cheio de macarrão e massa de tomate, né? E ele disse o seguinte, eu estou doando isso aqui, porque todas as vezes, quando eu vejo doações, eu lembro de quando eu cheguei da minha cidade para trabalhar nessa grande cidade, e o que sobreviveu, que fez com que eu sobrevivesse, foi macarrão e um molho de tomate que uma senhora sempre doava para a gente e para a minha família. Então ele falou, todas as vezes que eu vejo isso, eu me sensibilizo. Olha, e eu contei essa história para esse meu amigo e, lógico, eu quando conto, a gente fica emocionado, e esse meu amigo ficou emocionado, ele falou assim, Ueda, agora eu saquei, né? Ele usa muito as palavras do século passado, né? Saquei, bicho. Saquei, percebi o que está faltando. Está faltando esse processo dessa remuneração que as religiosas, elas falam, né? Eu não sei se é Irmã Dulce ou Madre Teresa de Calcutá, né? Seja solidário, né? Se você está solitário, seja solidário. Então, por isso que quando é por conta disso que a gente começou a conversar, e eu queria compartilhar com vocês a importância, então, da relacionar a questão do propósito com a questão do Ikigai. E eu sempre, nas devolutivas, tanto da mentoria, do processo do dia a dia, dos workshops que a gente realiza, eu gosto muito de trazer um pouco dos estudos, principalmente, né, do processo do Ikigai, e relacionando com o propósito de vida. E também linkando quanto que é importante a gente utilizar as nossas habilidades. Porque esse meu amigo, quando a gente estava comentando, ele falou assim, depois que a gente vai passando e vai entrando no ciclo vicioso, esse é o nome, né? Esse ciclo vicioso de não pensar muito nas nossas atitudes, nos nossos atos, a gente perde um pouco a sensibilidade, principalmente no mundo organizacional, de praticar, né, aquelas pequenas atitudes que a gente comenta da comunicação positiva, o estudo do Dr. Losada, que é a comunicação 3x1. É assim, 3 questões, frases, expressões, atitudes positivas para uma negativa. Por exemplo, por favor, com licença, né? Obrigado, desculpa. Então ele comentou isso, ele falou assim, nossa, Ueda, e foi assim um papo, a gente ficou mais ou menos não foi poucos mais ricos minutos, e ele falou, e eu comentei sobre a comunicação positiva, porque a gente vai linkando, né, igual nesse nosso diálogo aqui, vai linkando o quanto que é importante os nossos hábitos, as nossas comunicações positivas no nosso dia a dia. E ele comentou isso, ele falou, olha, comentou isso, ele falou, olha, às vezes, ele falou que trabalhou numa organização, na trajetória, e isso
Ele falou, olha, eu ganhava muito bem, fazia o que eu amava, mas os meus pontos fortes não eram desenvolvidos naquele momento. Aí ele começou a fazer um flashback, né? E era comando e controle, era um ambiente de muita liderança tóxica. E ele é uma pessoa que tem uma escutativa, né? Dentro daquele processo que a gente sempre fala, né? Ele se expressa que ele está escutando, né? Então ele balança, né? Às vezes tem gente que fica balançando para você, mas não está escutando nada, né? Mas ele é uma pessoa que escuta, porque ele faz a paráfrase, né? Mental, ele faz uma paráfrase mental. Essa é uma dica. Às vezes, muitas pessoas falam assim, né? Muitos alunos e alunos falam, professor, como que eu faço com que eu fique com foco na pessoa? Fique fazendo paráfrase, né? Vai repetindo o que a outra pessoa vai falando, vai saboreando o que a outra pessoa vai falando. Vai sendo um arqueólogo, né, das emoções, dos sentimentos, das necessidades da outra pessoa. E às vezes, né, em muitas sessões de mentoria, eu ouço e recebo esse feedback. Eles falam assim, nossa, professor, você falou o mesmo tom de voz que eu falei e parece que eu estava escutando a minha própria voz e estou percebendo quanto isso está impactando nas minhas decisões e no meu relacionamento. Isso é muito rico quando a gente recebe isso, porque o tom de voz é uma das melhores formas para você entrar em sintonia com a outra pessoa. O quanto é importante eu trabalhar o meu tom de voz no meu dia a dia. Mas voltando a esse meu amigo, então ele falou, puxa, Ueda, então quando a gente trabalha esse processo, esse momento do Ikigai, né, de fazer e trabalhar os meus pontos fortes, desenvolver os meus pontos fortes nesse momento, é um momento também que eu posso contribuir para a humanidade. Isso, então, eu lembro novamente aquele meu amigo que trabalha no voluntariado. Então ele falou que em vários momentos lá no supermercado, ele usa aquela escutativa. E às vezes as pessoas falam, não tem nada que doar. Ele fala, não, tudo bem. E a pessoa começa a explicar, né, por que não tem. E ele, ok, né, nossa, faz muito sentido, tudo isso. E ele, né, ele assim, de forma assim, muito amorosa, ele falou, e a pessoa às vezes, só o fato de eu escutar, eu não sei, ele falou, não sei se a pessoa, ela sente obrigada, ou ela estava precisando de um momento para alguém escutar, e vai lá e doa um açúcar, doa algo, né? Então, o quanto que é importante a gente gerar esse crédito aqui. Então, quando a gente trabalha o processo do propósito, eu gosto muito dessa obra aqui, que é um livro muito bacana, chama O Poder do Propósito, do Richard Leider. O Richard Leider, ele tem uma frase, uma reflexão muito legal. Propósito é a escolha consciente do que, onde e como podemos dar nossa contribuição positiva ao mundo. Então, para você desenvolver o processo do propósito, tem que ser uma escolha consciente do que você vai fazer, onde você vai fazer e como você pode dar essa contribuição positiva ao mundo. Na obra Ikigai do Ken Moji, ele escreve que, por exemplo, o propósito do Ikigai de uma tataravó. Então, ela do que ela pode desenvolver esse projeto, percebe, não é uma remuneração financeira, mas é a relação dela com os tataranetos, com uma tataraneta especificamente. Então, do que ela vai fazer? É o carinho, ainda com mais de 100 anos, ela prepara lá o mingauzinho da bebê. Onde? Na família dela. E como? Ela falou, carregando ela no colo, fazendo carinho. Uma pessoa de mais de 100 anos. Outra é um pescador de mais de 100 anos, lá na ilha de Okinawa, trabalhando o Ikigai, o sentido da vida. Família de pescadores, pescam todos os dias. E ele, 3 vezes por semana, exerce a sua arte de pescar. Então, para uma contribuição positiva ao mundo. E quem vai determinar essa contribuição é você. Como que você sabe? É quando você se sente bem, quando você retorna de um trabalho de voluntariado, ou até mesmo do seu trabalho, da sua atividade, uma pessoa que trabalha no supermercado e ela, de repente, observa que aquele produto está com uma data que não está na validade e fala, olha, isso não está na validade, de repente é um alimento perecível que se essa pessoa se alimentar, ou ela vai ter um prejuízo, tudo isso. Isso também é um propósito. Então, determinar um propósito como um cobrador de ônibus, que há um tempo atrás eu era pós-graduado em ônibus, numa época que os ônibus, a gente andava
A porta não, o ônibus saía com a porta aberta, né? Uma vez eu perdi a minha marmita. Isso, eu tava com a minha marmita, assim, o ônibus fez uma curva, eu tava lá segurando lá na porta, lá lá atrás. E, ó, pessoal eu não sei se na sua cidade as pessoas ingressam pelo lado da frente, né, pela porta da frente, mas eu sou da época que a gente ingressava na porta de trás e passava e pagava, bom, enfim, do século passado. Deixa aí no comentário se você é daquela época. Perdi até uma marmita e tal, mas o que eu tava falando mesmo? Do processo do propósito aqui, né? Da questão do cobrador, do pós-graduado que era o cobrador. Esse cobrador, pessoal, de tanto ele fazia parte de um ônibus municipal, então ele já conhecia, né? E ele ia travando as amizades com as pessoas. E era bacana porque até eu, né? Era normal as pessoas me chamarem de japonês, né? Mas ele, com toda a educação, ele falava assim: qual é a sua graça? Muito formal, mas ele conhecia, ele falava das pessoas. Então, uma pessoa empática, porque uma das questões mais bacanas da comunicação positiva é você chamar as pessoas pelo nome. É por isso que eu falo durante as aulas que eu pago o mico, porque às vezes eu esqueço o nome das pessoas depois de 10 minutos, porque a gente está pensando lá, para você escutar bem, você tem que parar com seus monólogos, né? Porque eu fico pensando, o que eu vou, a aula, assim, o tempo, tudo isso. Então você tem que estar presente nesse propósito daqui. Então, propósito é a escolha consciente do que, onde e como podemos dar. Então, do que você vai fazer? Então, conversando com esse meu amigo, ele falou, puxa vida, eu posso unir um talento que eu tenho de trabalhos manuais, ele gosta, é uma pessoa que tem uma habilidade, desde jovem ele tinha esse, né, muito legal, eu lembrei disso, ele era o nosso construtor de carrinho de rolemã. Se você não sabe, pergunta para o seu avô, ele construía os nossos carrinhos de rolemã, porque o pai dele era mecânico, olha que legal, trabalhava numa oficina, ele trazia aquelas, era rodinha de rolemã? Escreve um comentário se você é dessa época. Então, e onde? Então ele falou, nossa, eu vou procurar, né? E até comentei de um outro amigo que ele trabalha numa entidade beneficente, né, de trabalhos de crianças infantis, e ele conserta os equipamentos lá. Ele já tem mais de 70, ele já tem mais de 75, 70, e hoje ele trabalha fazendo manutenção com voluntário. Ele vai lá, né, consertar os brinquedos das crianças. Ele falou que às vezes até ingressa lá na instituição para trocar lâmpada, tudo isso, um trabalho, né? E onde e como você pode fazer. Olha como o Ikigai, né? Os seus pontos fortes, o que você ama, você também pode unir para um legado, para fazer uma contribuição também social. Eu gosto muito da frase, da reflexão do professor Mário Sérgio Cortella. Não espera o momento certo para você contribuir, porque pode ser que você não tenha mais energia e nem tempo para fazer, né? E o propósito, você precisa. Vamos lá, dicas práticas. Descobrir como viver de dentro para fora, por isso que é autotélico, né? Uma finalidade que vem do interior, do seu interior. Então, o feedback é seu. Isso é extremamente importante, pessoal. Por quê? As pessoas, muitas vezes na sala de aula, conversando com as pessoas falam assim, mas como que eu posso ter uma mentalidade de crescimento e deixar a mentalidade fixa? Uida, o que é isso? Mentalidade fixa é aquela pessoa assim, não, eu sempre fui assim, não, a coisa não muda, não, já passou o tempo de aprender. Não, mentalidade de crescimento, está aberto ao processo de feedback. Quando você tem uma finalidade que é interna sua, de dentro para fora, seus feedbacks são seus. Então você chega, meu amigo lá do voluntariado, né, de novo, ele trabalhando essa questão ele leva muitos nãos no supermercado, né? Ele às vezes é ignorado nesse processo. E é um feedback que ele aprendeu com o nosso dirigente, o presidente da associação. Ele fala assim, o não que você recebe é uma boa oportunidade para você também treinar sua humildade. Olha que bacana, lá no supermercado. Descobrir seus talentos, seus pontos fortes. Então, para você encontrar o seu propósito, descobrir como viver de dentro para fora, então buscar uma finalidade que seja sua, né? Não como banco de passageiro, mas como piloto da sua vida, descobrir seus talentos e seus pontos fortes. Uma dica muito legal para você descobrir seus talentos e seus pontos fortes.
algo que você tem interesse em aprofundar, algo que as pessoas falam, nossa, como que você desenvolveu tão rápido assim? Por exemplo, a minha filha tem um talento muito, não é porque é minha filha, mas ela desenvolve muito quebra-cabeça, o cubo mágico, questões manuais, racionais. É descobrir o que te motiva, o que faz com que você... Então está muito ligado aos seus pontos fortes. O que faz com que você queira aprender mais, o que você aprende com rapidez, o que de repente você faz e parece que você gostaria, passou muito rápido, você perde o seu tempo temporal. Por isso que está muito ligado ao flow, ao estudo, ao nosso processo do fluxo, né? Indicadores do fluxo, indicadores do flow. Então quando a gente... Sabe quando você se sente bem? Você pode até estar cansado fisicamente, mas mentalmente você fala, nossa, passou tão rápido, mas ficou 3 horas desenvolvendo aquele trabalho. O estudo é como ler para a gente, ou ministrar a aula, ou gravar esse vídeo, né? Tudo isso, se você está aqui, olha, bacana, compartilhe, se inscreva. E descobrir a questão, ele fala aqui ele fala descobrir a solidão, eu trabalho isso, trabalhar a questão da serenidade. A serenidade é a oportunidade de você conectar as questões, não fazer coleção. A serenidade tem muito a ver de você respirar e ter na sua atenção plena e falar assim, peraí, eu sou grato por isso, então por conta disso eu estou cada vez mais no processo de desenvolvimento. Isso lembra muito uma jovem que estava na nossa sala de aula e ela está trabalhando muito a escutativa, né? Ela falava, ela se autodenominava, né, de estar sempre ligada a 220, mas isso foi gerando um processo de muita ansiedade com ela. Ela sim procurou os profissionais relacionados, né, todos os profissionais para isso, muito bem e tal, e no ambiente organizacional, ela começou a utilizar muito a questão do flow. Ela falou, peraí, eu tenho que estar aberto aqui, o quanto que eu posso estar sereno aqui para ter uma atenção plena e perceber, principalmente a estratégia da gratidão, o que eu posso agradecer aqui. E no término dessa conversa com o nosso amigo, lá no posto de gasolina, depois no café, eu percebi pelo não verbal que ele estava tenso, mas ele estava com uma alegria muito bacana, porque ele descobriu que de repente ele pode enriquecer o propósito de vida. Esse é o processo. Como você pode florescer, né, que é o verbo, que é o segundo livro do Dr. Martin, como você pode florescer essa semente que está dentro de você.